Oi, pessoal, eu sou a Gabriela, sou psicóloga e eu tô aqui na Weiner no nosso Modo Vozes, o quadro do YouTube e do Spotify que fala sobre psicologia, saúde mental, carreira profissional. E hoje eu trouxe uma convidada, que é a Sandy, e ela vai nos contar sobre como é a vida do psicólogo clínico estudando a terapia focada na compaixão. Então, Sandy, te apresenta e nos conta tudo que a gente precisa saber para trabalhar com a TFC no Brasil. Então, oi pessoal, muito bom estar aqui, fico muito feliz com o convite. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com psicologia clínica, me formei na Fevale e fiz o meu mestrado e já o TCC falando sobre TFC. Tenho formação em terapia do esquema, comecei trabalhando com terapia do esquema, ainda trabalho, estou nessa transição para TFC. Tenho cursos de treinamento em TFC, que é o que a gente tem acesso, acho que esse é o assunto que a gente vai ir conseguindo falar hoje também. A gente tem treinamentos, então, em TFC. E agora eu estou fazendo um diploma, que sim é um curso específico, um curso formal para formação em terapia focada na compaixão, lá pela Compassionate Mind Foundation. Legal. Então, resumidamente, foi isso aí. Ótimo, inclusive já é uma pergunta que eu quero fazer para ti, né? Até a gente conversava agora há pouco, hoje em dia a gente sabe, bom, se eu quero seguir na carreira de terapia de esquema, eu sei onde tem as formações, eu vou em busca disso, mas a terapia focada na compaixão ainda é pouco conhecida nesse sentido, né? Sim. Então, quais são as empresas, quais são as escolas de psicologia, quais são os institutos que estão pesquisando sobre isso hoje em dia e que dão esse certificado que pode ser usado, né, como um título mesmo para o psicólogo? Esse é um assunto que ainda está, eu vejo que ainda está em construção, assim, no Brasil. Porque a gente vê algumas forças, assim, em alguns lugares que começam a se movimentar para começar a oferecer algo e se tornar referência, mas acaba que não sabe muito bem como começar, não sabe muito bem como formatar e acaba morrendo. A gente vê que tem algumas forças que acabam não se mantendo. Então, eu acho que também tem uma diferença lá do Instituto do Gilbert, lá de Londres e tal, que ele também tinha esses cursos que eram os workshops de 3 dias introdutório. Depois de 6 meses, tu pode fazer o curso mais um workshop avançado de 3 dias também. Mas são esses workshops pequenos, mais curtos e não uma formação longa como a gente está acostumado no Brasil, de ter uma especialização, de ter uma formação como a gente tem em terapia do esquema. E eles lá já ofereciam na Universidade de Derby essa formação, mas era super inacessível, super difícil, uma coisa que não era tão aplicado para a clínica. E agora, no ano passado, eles lançaram uma certificação, então um diploma em terapia focada na compaixão, com uma certificação reconhecida pela British, sei lá o que, da Psychiatry lá, mas é um negócio super avançado e tal, que aí sim a gente pode considerar que tem o diploma em TFC, em terapia focada na compaixão, oferecido por eles. E aí é um curso, tem um formato específico, é 1 ano de curso, tem toda uma estrutura de aulas, de grupos de estudo, de supervisão clínica, de entregas de trabalho, de estudo de caso, super, assim, bem demandante, mas muito envolvente, assim, a gente mergulha dentro desse curso. E aí eu sinto que com isso a gente consegue também ter uma estrutura para saber como reproduzir aqui no Brasil e conseguir oferecer a versão brasileira, né? Dá pra fazer piadas? Pode Tipo, fazer versão Herbert Richards. A gente Ótimo. tem a versão Herbert Richards aqui, né? Para poder oferecer a versão brasileira, então, sabendo quais passos a gente consegue tomar. Aqui na Weiner a gente já ofereceu a formação em TFC, a formação, não sei se a gente chama de formação, eu acho que foi, agora não lembro como é que a gente chamou o curso de início. E a gente teve uma turma, teve uma aderência gigantesca, foi um monte de gente que veio, mas também a gente sente que teve essa formação, tem o Gonçalo Brito, que oferece umas formações também, que ele é chileno ou argentino, que eu não tenho certeza, em espanhol, meio com tradução em português. A gente já trouxe o Gilbert para cá para ter esse curso com ele também. Mas a gente vê que são umas coisas meio pipocadas, a gente não sabe muito bem qual caminho seguir para conseguir saber por onde começa, como é que a gente continua. Então é um grande desafio mesmo para quem começa a estudar, não saber muito bem por onde começar. Pelo que tu está trazendo, então, são os primeiros passos que estão sendo dados da TFC no Brasil. Justo. E tem também o fato de que a compaixão, né? Quando a gente fala de compaixão, a gente tem a NEF, que vai falar de autocompaixão, e aí que tem os elementos de autocompaixão, os elementos de autocriticismo, que a gente estava comentando antes. E a gente tem a teoria do Gilbert, que aí sim é terapia focada na compaixão. Então são 2 linhas são bastante diferentes, embora eles falem do mesmo conceito, são linhas diferentes.
E eu acho que faz pouco que o pessoal, né, o público em geral, começou a entender que são duas coisas diferentes, que a gente não tá falando da mesma coisa quando fala de compaixão. Porque era tudo, ainda é novo, né? Imagina menos tempo, então era tudo meio misturado. E aí, enquanto a NEF tem protocolos de grupos, de protocolos de mindfulness, bem focado em mindfulness também, com aplicação na autocompaixão, e a gente vai ter aplicações em grupo, aí sim a gente vê que tem gente que faz, vai até lá nos Estados Unidos, tem colegas que vão lá, fazem essa formação nos Estados Unidos para poder conduzir grupo, para poder fazer o teacher training aqui no Brasil. Então a gente vê esses grupos de movimentação que ocorre bastante em grupos de práticas ou em grupo de retiro, que fazem também e tal. Que é diferente da proposta que o Gilbert traz, que aí tem uma aplicação bem clínica. Embora tenha o treino da mente compassiva também lá da proposta do Gilbert, que também são encontros, protocolo e tal, o força maior lá é a terapia focada na compaixão, que é uma terapia estruturada tanto quanto a gente tem a terapia do esquema, com uma base teórica super forte, com aplicação clínica, como é que faz para aplicar na clínica e tal, que é um pouquinho diferente um de cada. Então também é legal a gente ir sabendo essas diferenças para saber que caminho a gente quer tomar quando se interessa pela compaixão também. Perfeito, perfeito. E algo que a terapia focada na compaixão tem muito em comum também com a terapia do esquema e outras que são mais recentes, é que elas não são tão faladas na graduação, né? Nada. A gente comentava isso agora há pouco. Ao longo da nossa trajetória acadêmica, a gente vê muito pouco sobre isso. Uhum. E eu queria saber como que tu chegou até aí, né? Como que tu foi parar lá no Gilbert, qual foi essa tua trajetória para que tu encontrasse, então, a tua vida profissional na TFC? E foi por sorte e que eu gostei do nome, olha a cara de pau, né? Aqueles que compram a capa pelo livro. Juro! A capa pelo livro! Não, o livro pela capa! Eu juro que foi isso. Porque quando eu tava escolhendo o tema do meu TCC, a minha orientadora, Juliana Pureza, tava começando o doutorado dela sobre autocompaixão e autocriticismo. E aí eu gostei do nome. Vou pesquisar o que é esse negócio aí, aproveitar que é novo e tal. E aí eu comecei a estudar e aí amei, meu Deus, eu amei. E aí o meu TCC foi igual ao teu, né? A gente tava falando antes. Que eu fiz, então, meu TCC sobre os esquemas iniciais desadaptativos e os elementos de autocompaixão e autocriticismo lá da NEF. E ali eu comecei a estudar e comecei a saber o que é um, o que é outro, ali que a gente tava falando da NEF do Gilbert. E aí eu amei, meu Deus, amei. E aí eu me lembro que na época tinha um outro colega que também fez o TCC dele no tema, o Carlos Dornelles. E aí a gente se juntou e aí, como já super empolgados, já começamos a lançar lá na faculdade grupo de estudo sobre TFC, e a gente orientando o grupo de estudo, eu já tava assim, querendo morar dentro do material de TFC. Tinha um pingo, uma palavra em português, e nós aqui usando o Google Tradutor com o inglês ruim que a gente tinha, ainda né, agora a gente se vira um pouquinho melhor. Mas aí, né, a gente já começou a entrar ali. E aí eu adorei, e aí quando eu fui pro mestrado, eu fui fazer mestrado com a orientadora da minha orientadora, com a Carolina Lisboa, e aí eu já também entrei ali para tentar continuar estudando sobre TFC, e aí também, eu fiz o meu mestrado sobre medos da compaixão aí mesmo, aí eu mergulhei total no mundo da TFC, e a gente não tem aqui no Brasil uma referência ainda, né, de quem é a nossa referência para onde buscar a TFC, mas a gente tem lá na Compassionate Mind Foundation, lá a fundação do Gilbert, eles têm, é acessível para quem, acessível para quem não é de lá também. Então eles têm esses cursos, esses workshops, só que a gente precisa entender inglês, não tem em português, não tem tradução simultânea, é difícil a gente encontrar algo assim proposto por eles. A gente vê grupos daqui tentando fazer essa tradução, ou tentando ofertar esse tipo de coisa para cá. Mas lá a gente consegue bolsas, então eu consegui bolsa para a conferência anual deles, acho que foram 2 ou 3 anos que eu ganhei de graça, eu pude entrar para participar online, né, ali na pandemia, para poder assistir toda a conferência deles, sem pagar nada, porque a gente é de país né, menos desenvolvido, a gente preenche lá um formulário, 20 horas pitanga e tal, sou pós-graduanda, socorro, me ajuda. E aí a gente conseguia bolsa, então eles têm isso que é um pouco mais acessível, porque os cursos lá são em Libra, então não é todo mundo que tem condições de pagar isso. Então eu comecei a fazer esses cursos lá, ter acesso então a esses materiais de lá. Eles oferecem em outras instituições, tem a Compassionate Mind Foundation e tem a Compassionate Wellbeing, que é da filha do Gilbert, da Hannah Gilbert, que também eventualmente oferece alguns cursos, alguns workshops e tal. E eles fazem esses workshops, esses treinamentos para pessoas do mundo todo. Então a gente entra, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? No país do mundo.
Então, aí eu comecei também a ter contato com isso, fiz o workshop introdutório, fiz workshops avançados e tal. E aí, quanto mais tu tá dentro disso, nossa, mais tu quer estar, é muito legal. E aí, nesse meio do caminho, eles lançaram um livro novo, que é do Gilbert, que é em inglês, todo ele em inglês, mas que é a Bíblia da TFC, que esse é da capa azul. Tu também antes falou de um livro de capa azul, mas não era isso que eu tava pensando. Então, esse de aplicação clínica e tal, que aí tem, nossa, parece que é um compilado de tudo que estava sendo feito em lugares diferentes do mundo, com pessoas diferentes do mundo, e que fez esse compiladão, assim, da TFC, que é um livro maravilhoso. Daqui a pouco dá pra gente pensar em mostrar a capa dele no vídeo, porque ele acho que é uma boa referência. Mas, de novo, a gente tem a limitação do idioma, que é tudo em inglês. Então, por mais que a gente que é de fora vá lá, não vai ser um peixe fora d'água de estar fazendo isso, não é feito para brasileiros ainda. Então, é nesse caminho que a gente tá. Mas tá sendo feito, pelo menos. Tá indo, tá caminhando. Tá caminho, exatamente, que legal. E na prática, né? Eu fico pensando que talvez muitas pessoas tenham essa curiosidade. Se não sabem ainda como começar no TFC, então é porque algumas dúvidas existem, né? Na prática clínica, o que acontece de diferente com quem está trabalhando com o viés da terapia focada na compaixão? Tu também trabalha com terapia de esquema, como tu comentou, né? Sim. E muitas coisas vão ser parecidas, como a gente vinha comentando também, né? Até foi muito engraçado a nossa conversa anterior em relação ao TCC. Eu contando pra Sandy do meu TCC, ela contando o TCC, ela pra mim, a gente ficou, nossa, a gente fez o mesmo TCC. Gêmeos! Igual o mesmo TCC. A gente precisa comparar esses dois trabalhos, inclusive, porque foi muita coincidência, né? Mas que legal, que legal. E, enfim, queria ver contigo como que na prática, o TCC ainda ficou muito na teoria, né? Como que na prática acontece um trabalho com a terapia focada na compaixão, né? Hoje em dia a gente já sabe, fazendo um comparativo aqui com terapia do esquema, quais ferramentas a gente usa para psicoeducar o paciente em relação a isso, né? Eles também já ficam mais apropriados sobre o próprio andamento do tratamento. E na TFC, o que tem de diferente, né? Como que acontece na prática as sessões de psicoterapia? Esse é bem um assunto muito legal, porque tem muita coisa em comum da prática da TE com a prática da TFC. Tem algumas coisas mais específicas de uma e de outra, que aí tá, é a sua especificação, mas em geral é muito parecido, muito parecidinho. Na TFC tem uma força muito grande de desenvolver a sabedoria sobre a mente, sobre como a nossa mente funciona. Então a gente tem um investimento muito grande em psicoeducação, e que também tem muito grande isso na TE. Mas na TFC se fala muito da natureza do funcionamento da mente. Então tem a psicoeducação dos sistemas de regulação do afeto, que o Gilbert propõe um modelo lá de sistema de regulação de afeto bem simplificado, que para o paciente funciona super bem de entender onde eu estava, como é que eu entrei no meu sistema de ameaça, o quanto eu estou motivado pelo meu sistema de busca por recompensa, como é que eu faço para acionar mais o meu sistema verde de tranquilização. São alguns fatores que são bem fáceis de trabalhar com o paciente e que costumam funcionar bastante. Então tem uma psicoeducação mais voltada de como a mente funciona. Só que quando a gente senta para estudar, é um desespero. Quem já estudou TFC vai me entender. Porque a gente começa a estudar TFC e aí tu acha linda a compaixão, acha lindo, né? E aí tu começa a aprofundar, é um buraco sem fundo, entendeu? Porque tu vai lá estudar, mente evoluída, né? Tá bom, aí tá lá o sistema de regulação do afeto. Por trás disso tem as mentalidades sociais. Essas mentalidades sociais têm todo um funcionamento fisiológico. Esse funcionamento fisiológico a gente pega umas coisas emprestadas lá da teoria polivagal do Porges. Cada pedaço disso aqui, a gente quer morrer quando começa a estudar. Porque são coisas muito interessantes, eu adoro, mas que quando a gente vai estudar, a gente, né, psicólogo vai estudar para se aprofundar, é bastante coisa, a gente meio que quer arrancar os cabelos que não espera que seja tudo isso. Mas na hora de botar em prática é maravilhoso, porque a gente vai levar para o paciente o que ele precisa saber, não precisa levar tudo, né? Até porque a gente enlouquece, imagina eles. Mas a gente sabendo por que a gente está fazendo aquilo, qual a importância daquilo, a natureza da mente funcionando por baixo daquilo que a gente está psicoeducando o paciente, nossa, é super bom para o paciente tomando conta, como se a gente apropriasse o paciente, apropriasse o cliente, né? Até se eles falam de cliente, apropriasse ele do próprio funcionamento. É assim que teu cérebro funciona. E aí tá, teu cérebro que tu não escolheu, nasceu desse jeito, foi programado para ser assim, bem esquisitinho, bem complicadinho, bem coladinho, funcionar mais de um jeito voltado para ameaça do que para coisas boas.
E aí a gente é esquisitinho mesmo, é isso aí. E ainda a gente nasce numa família que a gente não escolheu, e aí entram coisas muito, muito iguais ao que a gente vê na TE, de sistemas de apego, de como é que estar numa família que te trata assim assado, os efeitos de uma família que te negligencia, que tem experiências de abuso, que tem experiências de humilhação. E aí eu que trabalho com as, né, eu tô ali na TE, e aí, né, me encorajando a botar os 2 pés na TFC, mas ainda ali no meio, e eu vejo que aqui vem o nome dos esquemas, né? As experiências de humilhação vão levar para onde? Vão levar para esquema de defectividade, por exemplo. E aí na TFC a gente não vai ter o nome dos esquemas ali demarcado, mas a gente vai falar dos efeitos de ter uma família que não atende às necessidades emocionais. Né? E aí com nomes um pouquinho diferentes, mas ainda assim baseado também na teoria do apego, assim como a TE, também baseado em psicologia evolucionista, assim como a TE, também com uma base forte em neurobiologia, assim como a TE. Então tem terminologias um pouco diferentes, mas que na prática são muito parecidos, têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo de entender as marcas que o corpo traz dessas experiências infantis, que são super importantes, com esse foco um pouco maior nesse corpo evoluído, nessa genética evoluída para funcionar desse jeito. Então, por que essas experiências marcam tanto? Porque a gente nasceu num corpo que foi evoluído há milhões de anos para funcionar desse jeito, a ficar bem desconfiado de que pode acontecer de novo, a ficar bem espiado sobre essas experiências e levar isso por muito tempo dentro desses sistemas evolutivos que a gente está falando, que são super complexos. Então tem essa parte de psicoeducação que é bem um pouco mais voltada para a natureza da mente, mas que tem uma prática parecida de entender essas marcas também, assim como a TE. A gente vai ter aí na sequência do desenvolvimento do trabalho na TFC, entender uma formulação do paciente, ele entender sua própria formulação, que na TE a gente vai trabalhar ali com esquemas ou com modos, de entender os seus modos. Na TFC a gente vai entender quais são as estratégias que funcionam, o que são as consequências desejadas do que a gente inventou de estratégia e as consequências indesejadas, como é que a gente faz para mudar isso. Então tem coisas muito parecidas do que a gente trabalha com os modos de estratégia de enfrentamento na TE e que a gente vai levar lá na TFC com uma terminologia um pouquinho diferente, mas que também são esses jeitos de lidar com as experiências que aconteceram. Então tem muita coisa muito parecida. E aí, na prática, a gente usa cadeira, trabalho com cadeiras é bem forte, a gente usa trabalho com imagem mental, muito parecidas com as imagens mentais que a gente tem na TE. A gente vai trabalhar um foco maior no desenvolvimento do self-compassivo, que é um adulto saudável 2.0, né, que nem a gente estava brincando antes. E a gente vai ter nomes, né, vai ter características que são desenvolvidas pelo Gilbert, como o que vai caracterizar o nosso self-compassivo. Mas é um foco que é mais focado mesmo em desenvolver o self-compassivo. Como que é esse meu adulto saudável que a gente vai chamar na TE, né? Com essas características mais específicas que a gente vai buscar desenvolver. Então tem muita coisa em comum, assim, na prática dos dois, né? Das duas linhas. E eu acho o máximo isso, porque a gente vê que são linhas que têm propostas um pouco diferentes, têm aprofundamentos em alguns pontos um pouquinho diferentes, mas que na hora de botar em prática, né, é bem parecido, né? Uhum. O objetivo final é o mesmo, né? É ajudar o paciente a ter uma vida mais saudável, mais satisfatória, ter o alívio desses sintomas, né? Perfeito. E pelo que tu tá trazendo, Sandy, a gente até brincava antes do adulto saudável, né? E, na verdade, me parece que a TFC, ela dá muitas ferramentas para justamente construir esse adulto saudável. Exato. Né? Então, como que a gente pode, na prática, ajudar o paciente um passo a passo? Quase que um roteiro, pelo que tu tá trazendo. Exato. Então, isso é bem interessante mesmo, Sim. que legal. É bem legal. Eles têm, né, na TFC, tem esse treino da mente compassiva, que às vezes ele é usado como um protocolo, mas que na prática da TFC, em algum momento, a gente pode aplicar ele, inclusive. Então, é realmente fazer um treinamento, treinar a mente para, né, acostumar, habituar com novos padrões, com padrões de mentalidade saudáveis ali dentro. O cérebro está tão habituado a ficar nas mesmas rotas neurais de disfuncionalidade, de entrar nesses esquemas que a gente conhece bem, nesse funcionamento. E aí, com esse treino, a gente vai forçando, né, dando uma forçadinha, que nem na academia, que dói o músculo, a gente vai tentar treinar isso ali na psicoterapia, para ir desenvolvendo essas ferramentas, para desenvolvendo esses espaços mentais, emocionais, para funcionar desse jeito mais saudável. Então, tem esse foco maior, que é um pouquinho diferente da TE, e bem pouquinho, né, Gabi? Porque a gente vem acompanhando e vem vendo também
um esforço na TE de falar mais, né, de esquemas positivos, de desenvolvimento maior do adulto saudável, de ter forças, né, um pouco de psicologia positiva aplicada na TE. Então, não é algo que não está ali também. Mas na TFC eles bem focado nisso, é aí que nasce, né, a TFC, né, com foco em desenvolver essa mente compassiva, em desenvolver essa mente que é voltada para uma relação de cuidado, de saúde, de sabedoria, de coragem, de comprometimento em cuidar da gente mesmo do jeito que a gente é, entendendo como é que a gente funciona, a natureza da nossa mente, não como deveria ser, mas como é, e como é que a gente lida do jeito mais saudável possível com a natureza da nossa mente. Perfeito. E tu tinha comentado antes que os estudos da NEF são diferentes do Gilbert, né? E o Gilbert, por ser terapia focada na compaixão, ele vai trazer também o conceito de autocompaixão? O Gilbert ele vai falar nos fluxos da compaixão. Ele não usa tanto, a gente não vê tanto o uso do termo autocompaixão, mas fala mais da compaixão de uma forma geral. Mas ele especifica esses fluxos da compaixão, de a gente levar a compaixão para as outras pessoas, a gente receber a compaixão das outras pessoas e a gente receber, né, direcionar a compaixão para a gente mesmo. Então, é um desenvolvimento da mente compassiva em todos os seus sentidos. Tanto que a gente tem escalas. As escalas de medos da compaixão, por exemplo, elas são 3 escalas. E são escalas diferentes para avaliar o medo de dar compaixão para as outras pessoas, o que pode acontecer se eu me orientar para cuidar do outro, que tipo de perigo eu corro quando eu faço isso, que é diferente do medo de eu receber compaixão dos outros. De eu deixar que a outra pessoa saiba que eu tô passando perrengue, me deixe, que eu permita que ela me veja vulnerável e que eu deixe ela chegar perto de mim nessa hora. Que é muito diferente de eu me permitir me tratar desse jeito, do jeito que... normalmente a gente até vê uma disparidade, assim, na avaliação dos medos da compaixão. É super comum a pessoa não ter um nível tão alto de medo de oferecer compaixão para os outros, mas morrer de medo de deixar os outros chegarem perto. Ou de a gente que é da área psi, né, capaz de bem pouco autossacrifício, né, a gente ter uma orientação para o outro bem grande e conseguir oferecer compaixão para os outros de um jeito muito mais fácil do que orientar a compaixão para a gente mesmo, de se olhar para um momento de perrengue na nossa vida e conseguir ver que a gente é digno de ser tratado com dignidade, não de levar pau ou de ficar apanhando da gente mesmo porque a gente cometeu algum erro, está passando por alguma situação difícil. Então tem esses fluxos diferentes que o Gilbert fala, embora ele não foque tanto no nome de autocompaixão. Isso é bem orientado para os dois, assim, tanto a NEF quanto o Gilbert levam nesse sentido, mas o Gilbert fala mais direcionado para isso, de que a compaixão, em primeiro lugar, é para a gente desenvolver uma postura compassiva com a gente, porque se a gente que conhece a nossa história de cabo a rabo não consegue tratar a gente com esse nível de compaixão, com comprometimento, com dignidade, como é que a gente vai desenvolver essa capacidade com as outras pessoas? A gente precisa desse desenvolvimento interno para conseguir ser verdadeiro também na relação com as outras pessoas e não estar orientado a ser uma boa pessoa. É diferente quando a gente cuida dos outros porque a gente quer ser uma boa pessoa ou quando a gente cuida da outra pessoa porque a gente quer que ela fique bem. Então, essa orientação, esse desenvolvimento dessa mentalidade de cuidado, ela acaba caminhando que vai junto esse cuidado para o outro e para a gente mesmo. Sandy, 2 coisas que eu fiquei pensando, tá? E foram reflexões que eu já tive em outros momentos, assim, mas eu acredito que compartilhar contigo vai ser muito rico. Hoje em dia, as pessoas têm uma tendência a colocar um peso muito grande na autopiedade, né? E quando a gente fala de autocompaixão, isso acaba se confundindo muito, né? Sim. Não, eu não posso ter autocompaixão, porque autocompaixão é ter pena de mim mesmo, né? E socialmente, até misturando um pouquinho aqui com terapia do esquema, a questão dos padrões inflexíveis, por exemplo, sempre foi muito valorizada socialmente, né? E de fato dá resultado, né? Poxa, se eu estudar, eu vou ter sucesso, né? Mas, poxa, será que não existem outras alternativas? Será que eu não posso equilibrar ali estudo com momentos de lazer, com descanso e ainda assim atingir o mesmo resultado que eu quero, né? E aí, quando a gente entra com o discurso da autocompaixão, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu não posso ter autocompaixão. Porque se eu tiver autocompaixão, eu não vou mais estudar. Eu não vou mais
ter sucesso, eu não vou mais conseguir as coisas que eu vinha conquistando, né? E é tão difícil mostrar que isso é diferente, né? Que ter autocompaixão não é ter pena de si mesmo, que autopiedade é uma outra história, é uma outra coisa, né? E aí eu sempre gosto de trazer o exemplo de que autopiedade seria aquilo do, pobrezinho de mim, né? Como eu sou um coitadinho, mais vitimismo, né? Enquanto a autocompaixão é, não, eu tô passando por uma situação difícil, isso dói mesmo, que saco, né? Hoje eu quero ficar na cama chorando sim, né? Mas bora lá, depois o que eu vou fazer a partir disso? Como que eu vou, que estratégias que eu vou usar pra voltar a me sentir melhor? Porque a forma como eu tô me sentindo agora é insustentável e eu não quero permanecer nesse lugar, né? Mas a diferença de autocompaixão e autopiedade. E o quanto a psicoeducação em relação a isso é importante, porque senão as pessoas já criam uma resistência de não, a autocompaixão não pode ter, né? Porque senão eu vou cair ali na preguiça. Justo. Tanto que usar a palavra compaixão, né? Já dá uma torcida de nariz ali, tipo, lá vem, né? A psicóloga falando de compaixão. Aparece ursinhos carinhosos, lá vem ela com o papo dos ursinhos carinhosos, né? Perfeito. Muito bom, que bom que tu falou disso, Gabi. Porque a coisa da autopiedade, essa confusão é bem comum. Acho que por causa da raiz, da cultura muito cristã que a gente tem no Brasil, que faz parte da nossa cultura, mesmo que a gente não seja de religião cristã, a gente tem essa cultura cristã muito forte no jeito como a gente funciona. E aí a gente vai ter a palavra compaixão dentro da religião, né? Mostrar compaixão para os pobres das pessoas. Então a gente tem essa referência de compaixão como se a gente fosse olhar para baixo, né? Como se a gente fosse olhar para um pobre coitado, para uma pessoa coitada que está precisando da nossa compaixão. Mas quando a gente vai entender o conceito de compaixão, do jeito que ele é trabalhado na TFC e pela NEF também, não é disso que a gente está falando, isso é piedade. Isso sim é piedade. E a piedade, ela acontece com esse degrau. Eu preciso estar um degrau para cima. Eu preciso estar numa vida boa, eu preciso estar no meu conforto, não estar passando perrengue. Quando eu vejo alguém digno da minha piedade, ele está para baixo. Inevitavelmente ele está para baixo. Ou socialmente, economicamente falando, uma pobre, uma pessoa que mora na rua, ou é uma pessoa que está coitada, passando por uma situação que eu, no alto da minha montanha, não passo. Então, inevitavelmente, a gente fala de um certo status. Tem um ranqueamento aqui de posições quando a gente está falando de piedade. E aí ninguém quer ser merecedor de piedade do outro. Eu não quero que tenham pena de mim. Deus me livre de estar numa situação que eu vou estar, que as pessoas tenham pena de mim. Porque, tá todo mundo bem, como se a gente estivesse num buraco, né? Todo mundo tá bem me olhando, coitada dela. Sou fraco. Horrível, né? Ninguém tá nessa posição, ninguém quer estar aqui. A compaixão não é nessa linha. A compaixão tá muito dentro do que tu falou, maravilhosamente bem. Parece que fez um TCC sobre isso, que loucura! Ora. Né? E eu acho maravilhoso o jeito que tu falou, Gabi, porque a compaixão, ela sai de uma outra ideia, dessa ideia de competitividade pelo criticismo, de que se eu bater bem forte em mim, eu vou produzir mais. Está muito orientado à competição. De novo, a gente está aqui no ranking. Então, a ideia de como é que eu faço para subir, para eu não ser esse coitado. Como é que eu faço para eu ser uma pessoa melhor? Como é que eu faço para eu não ficar para trás? Como é que eu faço para eu crescer na vida? O paciente que chega falando, eu quero chegar lá. Chegar lá onde, meu anjo? Né? Onde? E esse chegar lá está muito na nossa cultura. Eu vou crescer, vou ser alguém na vida. Então tem uma coisa muito cultural, ocidental, aí vem todo esse lado aqui do mundo inteiro dentro desse jeito de funcionar, que é essa ideia de que pra gente se dar bem na vida, tem que se dar bem na vida. Se dar bem na vida é isso, é alcançar objetivos, é chegar lá. E o chegar lá a gente não sabe exatamente onde é que é o lá. Nem como. E quando chegar lá, ele faz o quê? Eu cheguei agora, galera. Aí começa a andar com a de depressão, ai meu Deus, a minha vida não tem sentido, né? Então, essa orientação pela competição acaba, né, que está muito incrustada na nossa cultura, acaba confundindo o que a gente está falando sobre compaixão. A compaixão vem com a ideia de que meu anjo vai sofrer sim. Querendo ou não, vai sofrer sim. É totalmente o contrário dos ursinhos carinhosos. Não é vai ficar tudo lindo. Não, é o contrário. Para a gente falar de compaixão de verdade, a gente começa, e o Gilbert fala, começa com uma caída na real. Meu anjo, vem cá, vamos sentar aqui e vamos conversar. Dá essa ilusãozinha aí de que tu nunca vai sofrer. Se tu te esforçar bastante, nem nada de errado vai acontecer. Se tu controlar todas as variáveis, nada mais vai dar errado. Mentira. Ela não vai funcionar. Então a compaixão começa aqui, numa caída na real de que não adianta. Tu pode te esbudegar,
Pode dedicar a tua vida a não errar nunca, vai errar igual. Vai dar errado igual, vai falhar igual, porque é assim que a gente é. Não como a gente queria ser. A gente queria ser perfeito, não ter falha, não ficar doente, não precisar dormir 8 horas por dia, não precisar tomar água, fazer xixi. Várias coisas que a gente não queria, mas que faz parte da nossa natureza. E dentro da nossa natureza tem um monte de coisas que atrapalham, aqui entre aspas, esse alcançar o chegar lá. Porque esse chegar lá não está de acordo com a natureza de como a gente funciona. Então, a primeira coisa sobre compaixão é não vai funcionar. E é bem legal porque às vezes a gente vai ver uma intenção de usar a compaixão para crescer mais. Não vai funcionar. Porque é para isso aqui, não vai funcionar. Para eu não me sentir mal, para eu não sentir... Isso é bem forte na TFC, então é um acordo muito amarradinho nas primeiras sessões de olha onde é que tu tá te enfiando. Eu tô aqui porque eu não quero mais sentir ansiedade. Vai sentir. A gente pode ver por que tu tá sentindo tanta, né? Mas sentir, experimentar emoções desagradáveis a vida inteira, porque é assim que a gente é. Sofrer, não quero mais sofrer. Não vai dar. Vai sofrer. A gente pode aprender a lidar com o sofrimento. A gente pode aprender a não ser carregado pelas nossas emoções. Mas a gente ainda vai sentir elas, a gente ainda vai lidar com um dia bosta. A gente ainda vai... Falei palavrão, podia... Tá. A gente ainda vai acordar alguns dias toda errada, toda torta, que vai ser um dia que vai dar tudo errado. E essa é a vida, é assim que funciona. Tem outros dias lindos e maravilhosos, mas a compaixão ela vai ser orientada para esses dias principalmente. O dia que dá tudo errado, o dia que tá tudo dando errado, ou com momentos muito sofridos da vida, e a gente começa com um entendimento de que o sofrimento faz parte da vida. E a gente se sensibiliza por esse sofrimento e vai ter uma intenção, uma ação de fazer alguma coisa para aliviar esse sofrimento, mas principalmente para prevenir que ele aconteça no futuro. E aqui está uma jogada importante para a gente separar do que é a piedade, de complacência, de ser abraçar árvore, ursinhos carinhosos, né? É ótimo, né? Porque a gente vai vir com a ideia de que para evitar que a dor aconteça de novo no futuro, talvez agora eu vou ter que fazer umas coisas super difíceis. O Gilbert dá um exemplo de como ele introduz a compaixão para os pacientes dele. E é óbvio que a gente copia, né? Tal qual. Mais parecido que der, mais fidedigno possível. Mas ele usa a ideia de que a gente não chega falando da palavra compaixão, mas ele chega perguntando pro cliente. Imagina que tu tem um amigo, uma pessoa que tu gosta muito, que te liga e ele tá no hospital, que ele foi fazer um exame de rotina, e ele tá apavorado porque estão dizendo que ele vai ter que fazer uma cirurgia de uma coisa super séria que ele não fazia ideia que precisava fazer. E ele tá te ligando porque ele tá morrendo de medo, ele quer ir embora, ele não quer fazer essa cirurgia. O que tu diria para esse amigo? Tu ia dizer para ele, vai embora, foge, vou te ajudar a fugir. Provavelmente não, né? A grande maioria das pessoas vai dizer que não, vai, faz a cirurgia, se tu precisa é isso aí, vamos lá, se tu precisar eu fico do teu lado, tu precisa fazer, vai fazer, não dá para tu escapar disso. E a compaixão é isso. A compaixão é a gente olhar para a natureza das coisas. O que é aliviar o sofrimento do amigo? Ele vai embora do hospital, ele não quer estar lá. Isso alivia a ansiedade dele na hora. Mas isso não previne que isso aconteça de novo no futuro. Porque aí semana que vem ele vai estar no hospital de novo. Então é entender a natureza das coisas, de como elas realmente são, não de como a gente gostaria. Não é porque está atrapalhando o dia de rendimento do amigo que a gente vai dizer para ele ir embora. Precisa fazer, vai ter que fazer a cirurgia. E a gente vai lidar com isso. Então a compaixão vem com esse comprometimento de fazer o que precisa ser feito com coragem e com base na sabedoria. E aí que vem essa diferença do que é piedade, a diferença de outros conceitos que acabam se misturando. É bem legal também falar dessa linha da competitividade, né, Gabi? Essa coisa orientada em alcançar as coisas, em não posso perder tempo aqui com essas bobagens aqui de compaixão, porque eu tenho que produzir. Como é que eu faço para eu produzir? O funciona que tu falou, né? Mas o criticismo funciona. Nossa, isso é o que a gente mais lida na clínica. E é bem legal porque a gente vai ter uma diferenciação na TFC sobre a gente buscar coisas novas e buscar melhorar. O perfeccionismo, né? A gente fala do perfeccionismo orientado para alcançar coisas boas, para um aprimoramento, e o perfeccionismo para evitar falhas. Ou para a gente, falando em termos de terapia do esquema, como estratégia de enfrentamento para o esquema que ficou lá atrás. É bem diferente desse competir, ou de a gente se esforçar, ou de a gente, se dedicar muito para evitar a inferioridade, para evitar que eu me sinta defeituoso, que eu me sinta fracassado, que eu me sinta derrotado.
É bem diferente de eu fugir de alguma coisa quando eu tô fazendo isso e eu querer me melhorar e querer me aperfeiçoar e querer estudar mais porque eu quero alcançar uma coisa boa lá na frente. Então, o problema não é o perfeccionismo, o problema é qual a motivação que está por trás desse perfeccionismo. O problema não é competir, o problema é qual é a mentalidade que está por trás dessa competição. O que eu estou buscando com essa competição? Eu preciso estar me sentindo melhor do que os outros, por quê? Qual que é o medo que está aqui no fundo? O que está rolando? Qual é a função disso? Na TFC a gente tem esse interesse enorme em entender a função das coisas. Para que isso está aqui? Antes de tentar mudar, antes de querer enfiar compaixão em tudo, assim, já vamos sair daqui, não, só um pouquinho. Tá aqui por que isso aqui? Esse comportamento, essa necessidade, essa necessidade de precisar estar sempre evoluindo, essa necessidade de ter que estar sempre se sentindo melhor do que o outro. Para que tá aqui? Do que tá te protegendo? Quando a gente vê um comportamento muito rígido, né, uma estratégia muito rígida, como o que tu comentou antes, de precisar estudar muito, trabalhar muito, dominando a vida toda, tá só um pouco, isso não é natural. Isso vai ter muitos efeitos, porque esses são pacientes que chegam pra gente com burnout, com crise de pânico, né, com sintomas fisiológicos, ou tá estressado, não sabe por quê. E a gente vai entender que o funcionamento da vida da pessoa está orientado para essa necessidade humana. Não, a gente tem mais um monte de necessidades humanas, não só essa, né? Perfeito, exatamente. Que foi o que a gente comentou, né? Como é que a gente pode equilibrar isso tudo, atingir os meus objetivos, Exato. Mas ao mesmo tempo dentro de um funcionamento mais saudável, né? Perfeito. Conforme tu foi falando sobre as nossas emoções, eu fiquei pensando assim, até na própria clínica, quando a gente vai psicoeducar os pacientes sobre as emoções, né? Algo que faz muito sentido e que eu acredito que na TFC tu esteja trabalhando bastante também, que eu posso sentir tristeza, eu posso sentir raiva, eu posso sentir todas as emoções negativas, né? Que a gente sabe que não são negativas, mas... Desagradáveis, exatamente, né? desagradáveis, né? E a gente só tá aqui hoje porque a gente um dia sentiu elas, né? Então, por que a gente iria abolir elas hoje? Se elas, na verdade, nos ajudam a sobreviver, né? A única questão é que a gente precisa ajustar a um nível que seja funcional. Então, por exemplo, assim, sempre gosto de contar essas histórias porque a gente consegue dar sentido para aquilo que a gente está sentindo, né? Então, por exemplo, assim, se lá, na época das cavernas, eu precisasse caçar para me alimentar, né? E no dia anterior eu não ficasse ansioso, provavelmente, no dia seguinte, eu não ia ter nenhuma ferramenta que me auxiliasse nessa caça, eu não ia ter nenhum preparo, nenhuma estratégia para conseguir aquele alimento, né? Mas agora, se eu tenho uma ansiedade, eu penso, puxa, amanhã eu tenho que ir em busca de alimento, vou ter que subir numa árvore, vou ter que colher umas bananas, então eu preciso ter uma ferramenta para isso, né? Eu preciso estar descansado, eu preciso estar preparado para esse momento. Então, a ansiedade, ela vai nos ajudar a isso, né? Só que o que acontece? A sociedade foi mudando, a forma como a gente vive foi mudando. E claro, pensando num contexto social em que nós estamos inseridas aqui, né? A gente sabe que hoje em dia conseguir alimento é muito mais fácil. Não é para todo mundo. Mas pensando nesse nicho específico. Comparando com o tempo das cavernas. Exatamente. A gente sabe que, bom, se eu preciso me alimentar, eu vou no mercado, eu compro uma comida pronta, eu peço um iFood, né? Eu preparo algo, até um miojo, que fica pronto em 3 minutos. Então, assim, eu não preciso mais preparar nenhuma ferramenta. Claro que eu preciso trabalhar para ter dinheiro para ir no mercado, mas assim, eu não preciso mais me preocupar em onde que eu vou caçar um alimento, onde que eu vou conseguir esse alimento. Só que o nosso cérebro parece que não diferencia ainda o nível dessa ansiedade. Então, a ansiedade que a gente sentia lá, quando a gente tinha um objetivo muito maior, é a mesma ansiedade que a gente sente hoje, só que hoje a gente consegue as coisas de uma forma muito mais acessível. Ou seja, a ansiedade não precisa ser mais tão intensa, ela pode estar mais adaptativa, né? A mesma coisa como qualquer outra emoção também, né? Lá, se eu me deparasse com um leão, eu tinha que ter medo, né? Se eu não tivesse medo daquele leão, eu ia fazer um carinho. Eu ia fazer um carinho naquele leão, achar ele fofinho. Não ia só... Não existe mais. Pois então, né? E o medo precisava ser muito intenso mesmo, né? Pra gente se preparar para todo o nosso sistema nervoso central ali luta ou fuga, né? Ou tu desmaia ou tu corre. Tu decide, né? Mas hoje, talvez, o medo ele não precise ser tão intenso. Né? É que os leões mudaram, né, Gabi? Exatamente. Aí agora o leão não é mais o leão é o meu chefe.
Né? O leão é meu colega de trabalho que vai furar meu olho. Exatamente. Né? O leão muda de característica e onde a gente vai ver os estudos de psicologia evolucionista, se fala muito que a nossa sociedade evoluiu muito mais rápido do que a estrutura cerebral teve condições de ir acompanhando. Então a gente segue com respostas fisiológicas como se a gente ainda precisasse correr, fisicamente correr. Né? E hoje o nosso correr é diferente, o nosso lutar hoje é diferente. Então a gente não bate mais, não dá, né, na maioria dos casos, não soqueia ninguém, né, de preferência, eu aconselho que não faça, né, a gente não dá mais um soco no nosso colega quando ele está nos atrapalhando, a gente luta de outras formas. Mas o nosso cérebro continua mandando sinais para o nosso corpo de a gente ter irrigação sanguínea super, né, alta em músculos mais fortes do nosso corpo, de ter uma aceleração cardíaca super grande para dar conta desses movimentos que a gente não vai fazer. Então a gente realmente tem um corpo que não está preparado para essa sociedade do jeito que ela é. Mas a gente vai continuar sentindo. Então, quando o Gilbert... É bem legal quando a gente vai falar sobre psicologia evolucionista, que eu adoro! Meu crush da vida é psicologia evolucionista. É bem legal a gente entender que evolução não é melhoramento. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de... Quando a gente começa a estudar sobre psicoevolutiva, a gente vai na ideia de, isso é assim por causa de assado. Ai, que legal, né? O corpo foi se modelando para ir melhorando. Não necessariamente. O corpo foi se modelando, né? O cérebro foi mudando e o corpo foi se adaptando para estar adaptado à realidade. Aí continuar tendo condições de seguir a linhagem, a gente não morrer, prosperar, né? Mas não necessariamente é o melhoramento. Então a gente vai ver que o nosso corpo não está pronto para essa sociedade, embora a sociedade tenha facilitado muito a vida. Então eu não preciso mais ter ferramenta para caçar, mas a minha ferramenta para caçar hoje é ganhar promoção, que é importante para mim. Né? É passar na prova que eu vou passar, porque aí eu vou ter o meu emprego, e aí com esse meu emprego eu vou ter dinheiro para comprar meu iFood. Né? Tem toda uma coisa super complexa que antes era só ter uma faquinha, sei lá, sabe? Foi ficando muito complicado, mas o cérebro continuou processando e respondendo fisicamente do mesmo jeito. E é muito desconfortável a gente sentir na intensidade que a gente sente sem poder conseguir botar para fora tudo isso desse jeito. E aí mistura com o que a gente estava falando antes, né, Gabi? Então, ter essas emoções, ter um dia triste, atrapalha meu rendimento. Eu não posso ter um dia triste. Eu não posso sentir raiva do meu colega, porque ele vai ver que eu tô com raiva e vai usar essa fragilidade contra mim. A gente vai ver que tem muitos ambientes competitivos no mundo de trabalho, principalmente no mundo corporativo, são relações muito perigosas, são relações de muita puxação de tapete, né? A gente vai lá trabalhar o esquema de desconfiança do paciente, às vezes o ambiente que ele tá, eu acho que ele precisa. De fato! Né? Ele tá adaptado, não tá desadaptativo, exatamente. Né? Tem a escolha de padrão, ele que não é à toa que tá ali, mas a gente tem muito, né, desse ambiente competitivo ou desse funcionamento nas relações competitivas que acaba sendo levado até para ambientes que não precisa, né? Tá lá com os amigos e tá competindo ver quem tem mais, né? Porque precisa ser, né? Sente que precisa disso para se sentir seguro. Então, a gente foi mudando a nossa vida, as ameaças foram mudando, as buscas de recurso foram mudando, mas é bem legal a gente poder entender que o paciente gostaria de não sentir as emoções. Sinto muito. Vai sentir igual, né? E tem função, todas elas têm função. E eu vejo que a gente faz esse esforço na clínica de provar que é bom, tá? Pode ficar triste, tá tudo bem ficar triste, é bom ficar triste. E realmente a gente precisa da tristeza para poder refletir quando a gente faz uma cagada, né? Faz uma coisa errada, magoa alguém, faz uma coisa triste, ou a gente é magoado por alguém. Aquele momento de tristeza que ela baixa, né, que a gente sente nas emoções, esse humor mais deprimido, funcionalmente, ele tem funções super importantes de a gente parar para refletir o que a gente está fazendo da própria vida, o que a gente está fazendo para o outro, quando a gente faz alguma coisa que machuca outra pessoa. Evolutivamente é um isolamento não à toa, é como se a gente saísse do bando para sentar na cadeirinha do pensamento. Exatamente. E aí ver para onde a gente volta, quando que volta. A raiva é super importante pra gente se defender de ameaças. Sem raiva, eu deixo as pessoas pisotearem em mim. E isso é perigoso. Não sentir medo, me botar na frente do leão e aí eu vou tudo ferrada, fui comida pelo leão. Ou fui comida pelo meu chefe, né? Eu fui lá e falei qualquer coisa pra ele e não tive medo. Então, né? Mas mesmo que elas tenham uma função adaptativa, que elas são importantes, independente disso, a gente vai sentir igual. Igual o nosso rim precisa de água e a gente precisa fazer xixi. Uma vez eu vi uma pessoa, não era paciente, mas em uma roda de conversa, assim, a pessoa falando que ele não estava mais tomando água para não perder tempo fazendo xixi. Querido, quantos anos ele vai viver, será?
E aí Ele tentando não perder tempo. Tu tá entendendo? Burlando o próprio sistema, assim, muito esperto, assim, contando vantagem. Gente... E aí, olha o nível que a gente chega nessa coisa de competição, de não ficar para trás. Porque qualquer passo que tu possa estar na frente do teu opositor, a gente dá. Mas olha o que a gente faz com a gente enquanto a gente faz isso. E aí não quer mais fazer xixi? Querido, sinto muito, tu vai ter consequências com isso. Né? Teu corpo vai sofrer com isso. Tá? Não quer sentir emoções? Vai sentir, querendo ou não. Se tu quiser ficar num protetor desligado para sempre, tu pode ficar, mas vai ter consequências disso. Vai ter um monte de efeitos colaterais disso também. Exato. Isso me fez refletir de novo sobre o que a gente falava daquilo que é socialmente valorizado, né? Porque hoje em dia, como é difícil mostrar para os pacientes que tá tudo bem sentir raiva. Porque muitas vezes as crianças crescem ouvindo que raiva é feio, que raiva não é legal, que não pode sentir raiva, né? As pessoas crescem acreditando que não, raiva não é legal ter, não posso sentir raiva. E a gente, ou seja, um desserviço, né? Aí a gente tem que fazer todo um trabalho. Não, olha só, tu não tem escolha. Querida, não vai adiantar. Não tem escolha, tu vai sentir raiva, eu vou sentir raiva, todos nós vamos sentir raiva, né? Isso. Porque ela existe por algum motivo. Se tu não sentir raiva, quem é que vai te proteger? Justamente. Ou tá, tudo bem, não sente raiva de nada nem de ninguém. Engole toda, tu vai sentir igual, né? Vai engolindo tudo. Aí tá lá, submisso a todo mundo, sendo, né, explorado em algumas relações porque não se posiciona e sofrendo igual, porque a gente sofre igual. Embaixo do tapetinho do não sinto nada, tá sofrendo de qualquer forma. Muito mais, inclusive, até tu comentava, né, o que vai aparecer no próprio corpo. Hoje já tem alguns estudos, eu não vou entrar nesse assunto porque eu também não tenho muita propriedade, mas tem muitos assuntos que muitos estudos que trazem a propensão de desenvolver mais doenças fisiológicas mesmo, não só transtornos mentais, por exemplo, mas quando a gente fica engolindo sapo. Né? Perfeito. Quando a gente fica engolindo choro, quando a gente não expressa aquilo que a gente tá sentindo. Exato. É bem legal, porque aí na TFC a gente vai ter um entendimento do porquê que isso acontece. Por isso que eu amo a TFC. Por que isso acontece? Por que o corpo vai fisiologicamente responder a isso? Porque quando eu tô engolindo um sapo, o sapo ele é uma ameaça. E o meu corpo foi programado evolutivamente a reagir a sapos. Quando eu tô vendo um sapo, quando eu tô vendo uma ameaça, o nível de adrenalina vai lá no talo. E aí a gente engole a adrenalina, a gente tenta fazer de conta que isso não tá acontecendo, mas meu filho já foi. E pra descer isso, vai precisar de cortisol. E aí olha o tanto de cortisol e de adrenalina a gente tá jogando no corpo, fica ainda com a ameaça ligada porque a gente não resolve ela, e o corpo começa a trabalhar em um nível diferente. A gente já tá no nível estressando, né? A gente estressa as células do corpo sem conseguir resolver as coisas. Exato. Com o passar do tempo, é como se a gente ficasse exposto, né, a um mal e deixasse as portas abertas. E claro, a imunidade vai cair, porque a gente está o tempo todo com um nível de cortisol e de adrenalina no talo. Então tem todo um porquê que isso vai acontecer. Então é muito interessante poder conhecer as emoções, conhecer o funcionamento da mente, que é essa grande proposta da TFC, de conhecer como a mente funciona e aprender a lidar com o jeito que ela é, não que o jeito que a gente queria. Exato. Eu não queria sentir tristeza, vai sentir igual, e aí vamos aprender a lidar com isso ou vamos É uma questão de ajuste, né? Porque, claro, a gente vai incentivar o paciente a aceitar e reconhecer as próprias emoções, mas a gente não vai incentivar o paciente a sair quebrando tudo quando estiver sentindo raiva. Mas é muito uma questão de ajuste. Olha só, a gente pode fazer isso, isso e aquilo. O que funciona melhor pra ti? Exato. Né? Qual estratégia tu pode usar nesse momento? Qual estratégia tu pode usar nesse contexto? Né? Lembrando que, bom, se eu tô braba com o meu chefe, eu preciso desse emprego, eu tenho que me comportar de certa forma que eu consiga preservar esse emprego, mas ao mesmo tempo que eu consiga expressar as minhas emoções. Exatamente, né? E na terapia a gente consegue justamente encontrar essas estratégias, esse caminho do meio. Exato. É o aprender a lidar com o que tu tem ali. A gente fala muito na TFC, tá, o quanto isso é útil pra ti. E é bem legal poder trazer o que a gente estava falando da coisa cultural, de ter uma coisa muito ajustada à cultura, né, que a gente tem no momento, de que trabalhar muito, ser workaholic é legal. Agora tá caindo, né? Ainda bem, tá ficando fora de moda. Ser a mulher poderosa que dá conta de tudo, ser workaholic, que ama trabalhar, ainda bem. Agora né? Dá pra romantizar mais a vida adulta. Dá, né? Dá pra gente, é engraçado. Agora a gente pode falar que a gente não dá conta de tudo, os boletos vencendo, a gente orando, né? Eu tô adorando que os tempos estão mudando. Mas a gente até, né, ainda a gente funciona desse jeito, de que trabalhar muito, produzir muito é algo admirável. E ok, tá bem, ok, é assim que funciona, de que jeito isso é útil pra ti? Pra onde a gente quer chegar? E é muito legal a gente pensar na coisa da motivação, que a gente trabalha muito na TFC, porque quando a gente começa a entender para quê, né? Tem muito para quê, diferente do porquê.
Tá, eu quero trabalhar muito, eu tenho que crescer, eu tenho que ir bem na vida, não posso, Gabi, desenvolver compaixão porque eu preciso produzir. Preciso do criticismo, que o criticismo me faz crescer. Ok, tá bem, vamos nessa linha do crescer. Para que tu quer crescer? O que a gente quer alcançar? Lá na ponta, depois. Esse para quê tem vários para quês. Mas lá na ponta, chegou lá, né? O tal do chegar lá. O que é que a gente sente quando chega lá? O que a gente está querendo buscar no chegar lá? E normalmente, evolutivamente falando, do jeito que a gente funciona, a gente tá no topo do mundo tem a ver com ter pessoas em volta. Em eu ter recursos suficientes, de as pessoas quererem estar perto de mim, me admirarem, porque eu tenho recurso para oferecer para elas. Tem a ver com conexão humana, porque é disso que a gente vive. No fim das contas, é para isso tudo isso. De um jeito menos romântico do que eu tô falando, mas tá lá no topo do mundo. Por que é importante estar no topo do mundo? Se ninguém estiver te vendo, não tem graça. Tem graça estar no topo do mundo quando tem gente assistindo. Porque a gente é bicho social, a gente precisa do outro. Então, quando a gente começa a estar, para quê? Para isso, ok. Tudo bem, é isso que tu quer alcançar, é desse jeito que tu quer alcançar, mas vamos entender quanto isso é útil para ti. Porque para tu continuar funcionando desse jeito, tu vai precisar não dormir bem, te alimentar mal, e agora tu tá aqui, sei lá, com esse transtorno de pânico que vem disso. Quanto tu trabalhar, continuar desse jeito é útil para aquilo que tu quer para ti. Será que tem outros jeitos de alcançar essa sensação de conexão com as outras pessoas, de sentir que os outros vão gostar de ti, que vão te admirar, de que gostam da tua companhia, que tu pode te sentir cuidado, que tu não vai te faltar recursos? Será que não tem outro jeito de conseguir isso, que vai ser mais equilibrado, e né? que esteja mais de acordo também com os nossos valores pessoais. Justamente. Eita, quais são os valores? Para que eu tô fazendo tudo isso? Pela minha família, sei lá, para compensar coisas que aconteceram comigo. Que outro jeito tem para fazer isso que não te machuque tanto? Então é bem legal poder entender a natureza das coisas, do jeito que elas são. Porque, bom, pode ser uma escolha, a pessoa pode escolher que ela queira continuar fazendo as coisas desse jeito, mas ela vai entender por que tudo que tá no pacote. No pacote não tá só a conquista, tá ter transtorno de pânico junto, né? Tá ter efeitos fisiológicos, tá, sei lá, com uma psoríase, sei lá, e né? o que eu consigo bancar, né? Isso, tu quer isso para aquilo lá, é uma escolha, tu tem o direito de escolher ficar aqui também. Mas tem outros caminhos também que dá pra gente sentir essas mesmas coisas, dá pra alcançar essas sensações, esses objetivos sociais que a gente tem aqui, de um jeito que respeita mais o teu tempo, que tu vive mais o caminho, que tu tá mais conectado com as coisas aqui no meio. E é diferente, tem outros efeitos, não é perfeito, não tem caminho perfeito, mas que tá mais de encontro com a nossa natureza, do jeito que a gente funciona. Aquilo que é possível, né? Exato. A gente fica em busca do que é perfeito, mas na verdade existe o perfeito e existe o possível. E esse perfeito pra quê, né, Gabi? Tem que ser perfeito. Pra que tem que ser perfeito? Perfeito pra quê? Por que é perfeito? Qual é o problema de ter falha? Do que a gente tá fugindo aqui, né? Exatamente. Para encerrar nossa conversa, eu queria trazer mais uma reflexão, tá? Para entender o que tu acha disso, o que a TFC acha disso. Tá. Quando a gente fala sobre contextos, né? Então, por exemplo, assim, nesse contexto da minha vida, sei lá, contexto profissional, né? No meu contexto profissional, tô dando conta, tá legal, tô satisfeita. Isso não significa que no meu contexto mais vida social, eu esteja também super bem. Né? Pode ser que lá eu esteja um pouco mais incomodada, com alguns pontos de atenção, mais frustrada, né? Mas isso não significa que eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Significa que no contexto trabalho tá um contexto mais próspero. Favorável, exatamente. E que no contexto social tá tendo uma caída, né? Mas que isso pode eventualmente oscilar. Assim como eventualmente eu posso não estar num contexto tão legal no trabalho, mas ter boas amizades, ter um bom relacionamento. No contexto família também, puxa, não tô sendo a melhor filha do mundo, né? Tá, mas eu tô tentando, né? Tô sendo a melhor irmã, né? Como filha eu tô falhando, mas isso não significa que eu tô sendo a pior pessoa do mundo, né? E eu gosto muito de pensar nisso, o quanto a gente vive em contextos. E o quanto no mesmo dia que a gente tá vivendo, a gente passa por vários contextos. Então, muitas vezes a gente tende a chegar no final do dia e pensar, nossa, hoje foi um dia horrível. Né? Ou hoje eu fui uma péssima profissional, eu fui uma péssima pessoa. Tá, mas eu posso não ter dado o meu melhor no meu trabalho por N motivos, mas eu fui uma boa amiga, eu fui uma boa vizinha, eu fui uma boa pessoa pro mundo, né? Então, assim, a gente não é isso ou aquilo. Nós somos várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim, a mente é múltipla. Isso é muito trabalhado na TFC, da multiplicidade da mente.
E é bem legal, Gabi, pensar nisso, porque olha onde está a motivação, em ser boa. Porque se eu não sou boa, eu sou ruim. Isso tem muito, a gente ouve muito, isso está muito incrustado no jeito que a gente foi educado para ser. Eu acho que a palavra de contexto tem tudo, assim. Porque a gente é modelado aos contextos onde a gente faz parte, desde pequenininhos. E aí tá, é a minha família nuclear, que tem os valores da minha família nuclear, mas também tem um pouquinho mais, que é como é que é a cultura do meu avô, da minha avó. Se eu nasço, né, eu sou de Novo Hamburgo, então ali tem uma descendência alemã forte. Se eu sou de uma família dos alemão lá, bem rígido, isso tem um impacto muito grande nos valores do que é bom, o que não é, o que eu faço que é admirado pela minha família, o que é feio. Aí se eu nasço numa família de descendência italiana, não posso deixar o prato com comida dentro. Não sei. Não posso cortar massa. Meu pai fica bravo, entendeu? Se eu não como tudo, ele fica bravo, entendeu? Então tem todo um contexto de que jeito que isso impacta em como a gente é. Então tem a cultura, que eu tô falando de culturas de imigrantes e tal, mas isso tem a ver com tudo. Minha família faz parte da igreja, então eu tenho um contexto da igreja. Que valores estão sendo trabalhados dentro dessa religião que a minha família faz parte? O que é ser uma boa ou uma má pessoa dentro dessa religião? O que importa aqui que vai ser... eu vou ser benquista e vou ser bem aceita quando eu faço, e o que é horrível quando eu faço? Que escola que eu fui? Qual o valor que é divulgado nessa escola? É uma escola super rígida, com desempenho, Eu fui criada numa escola militar, a gente vê às vezes paciente que vem com essas experiências de escola militar e tal. Então, onde é que a pessoa está inserida? Qual é a cultura? Qual é o bairro? Então, sei lá, o que às vezes acontece bastante é o paciente que é de um bairro muito pobre, mas que estudava na escola particular, que a família se quebrava para pagar a escola particular. As experiências que essa pessoa vai ter por ser de um mundo e estar inserida em outro e não se sentir pertencente àquilo, experiências de humilhação que ela possivelmente tenha, e aí quando volta para casa que ela se acha superior porque ela vem no bairro e não se mistura. Então tem o contexto que a gente vem, de onde a gente vem, impacta muito em quem a gente vai entendendo o que é, sobre o que é ser bom, o que é ser mal. Então isso é super importante de entender em todos os sentidos, tudo o que significa dentro, o que as coisas significam dentro do ambiente de onde a gente vem, que caminhos que a gente percorre. No fim das contas, a gente é modelado, né? E a gente tem o direito de escolher ser quem a gente é quando a gente está na terapia. É difícil a gente poder ter possibilidade de ter, né, espaço para escolher o que eu quero fazer na minha vida de verdade. Eu, Sandy, diferente do que me foi passado, do que é bom e do que é mal. E aí tá, ser uma boa filha. Como assim ser uma boa filha, né? A gente tem essa pressão. Como assim ser uma boa filha? Só ter nascido assim não é suficiente? Né? Tá, que valores que estão aqui do que é ser uma boa filha? Então tem muita coisa importante que é legal a gente entender nos contextos culturais, o que são os valores da cultura que a gente tá, para entender para onde o paciente está orientado. E olha como a gente fica orientado em ser bom. Como assim ser bom? O que é o bom? A gente ainda está orientado para a motivação de competição. Se eu não sou boa, eu sou ruim. Se eu sou ruim, eu caio. E o que acontece com quem cai? Ninguém quer ser amigo de quem está lá embaixo. A gente quer ser amigo de quem está lá em cima. Ou a gente sai desse jogo, a gente pode não ficar na escada, a gente pode tentar jogar outros jogos, a gente pode entrar em mentalidades diferentes, que não importa quem está em cima, quem está embaixo. Não importa que se eu fui boa ou ruim, não tem uma classificação. Mas uma mentalidade de cuidado, uma mentalidade de cooperação, de a gente cooperar, de poder todo mundo estar se ajudando para uma coisa que é maior do que eu crescer ou o outro ficar para trás. Então, a gente é muito modelado pelas mentalidades de competição, mas essa é uma forma de funcionar. A gente tem muitas outras formas de funcionar, muitas outras mentalidades sociais que o nosso corpo tem capacidade para entrar, que fazem a gente se relacionar de jeitos muito diferentes. Que não importa se eu sei mais ou se eu menos. O que importa é o que a gente está produzindo, o que a gente está fazendo juntos, como eu me sinto quando eu estou contigo, né? Que é diferente de a gente ficar, né, orientada, deitar no travesseiro e avaliar. Será que hoje eu fui boa? Será que hoje eu fui ruim, né? Então é bem legal poder entender essas coisas culturais de valores para poder ajudar o paciente a sair dessa. Porque é muito sofrido ficar nessa avaliação. Não vai ter um dia da nossa vida que a gente foi só bom. Em tudo, né? Em todos os contextos, como tu falou, né, Gabi? E a gente se cobra muito a estar em todos eles. Ser uma boa profissional, ser a gente, né, se atender bem o nosso paciente, saber administrar direito a nossa empresa, ter uma agenda boa, cobrar direito, e aí sai daí, vai ser uma boa pessoa com os nossos amigos, com as pessoas que a gente... meu Deus do céu.
Quantas personalidades a gente precisa para dar conta disso tudo, né? Exato, exato. E não dá, porque a gente não é assim, né? A gente não nasceu, a gente não foi desenvolvido para ser desse jeito. A natureza não nos trouxe para ser assim, porque não é assim que a gente é. A gente precisa trabalhar para ter recursos para viver bem, tanto quanto a gente precisa de relações seguras para a gente se sentir seguro no mundo. Não só de recursos a gente precisa. A gente também precisa de pessoas que façam a gente se sentir segura nas nossas relações. A gente também precisa de, sei lá, envolvimento sexual, que é uma mentalidade super diferente, a gente fica super sem jeito de falar na clínica às vezes, né? Mas entrar numa mentalidade, numa motivação sexual é diferente de todas as outras. E daí, como é que é isso na vida? Onde é que fica isso quando a gente está só orientado para ganhar recurso? Para estar bem na fita, para ser admirado pelos outros? Tem um monte de necessidades, né, emocionais que a gente fala na TE, mas tem um monte de outras motivações e mentalidades naturais que ficam desatendidas ou desassistidas quando a gente se orienta só por uma. Então é bem legal poder entender a natureza disso, na TFC a gente faz muito isso, para poder orientar a mente para uma mentalidade de cuidado integral de tudo que a gente é, não só o que a cultura diz que a gente tem que ser. É legal pensar que a gente tem vários pilares na nossa vida, né? E quando eu falo isso, eu consigo desenhar na minha cabeça, né? Vários pilares e a gente caminhando por cima de todos eles. Eventualmente, se a gente constrói muito, só um pilar, a gente olha para baixo e todos os outros estão tão pequenos que a gente não consegue nem alcançar. E a gente fica paralisado naquele pilar grande, né? Porque eu olho pro lado e olho pro outro, não tem mais onde eu pisar, eu não consigo Nem passar. sei mais andar, né? Exatamente, eu não consigo passar por essa trilha porque os outros degraus estão muito baixos. É muito legal tu falar isso, Gabi, porque a ideia do chegar lá é que quando eu chegar lá, aí eu posso viver o resto. E aí tu, quando chegar lá, normalmente essa é a sensação que a gente vê nos nossos clientes. Agora? Cheguei agora, tá todo mundo longe, eu tô sozinho, sei lá, tô cheio de dinheiro, vamos supor que o chegar lá seja dinheiro. Tô cheio de dinheiro, morando na casa dos meus sonhos, com o casamento dos sonhos, tudo dos sonhos. E daí, cadê o resto? Eu nem sei pra onde andar, né? Exatamente. Muito legal. Eu adorei. Que bom que a gente foi se complementando, então. Adorei conversar contigo, desde o momento em que a gente começou no nosso backstage, né? E descobrimos aí que o nosso TCC é gêmeo, então vamos ter que costurar isso aí, hein? Exatamente. Criar uma nova abordagem. Vamos! Então tá, Sandy, tu tem Instagram, tu não tem? Onde é que as pessoas podem te encontrar para conhecer melhor o teu trabalho? Tá, eu tenho Instagram, mas eu não sou instagramável. Mas eu tenho Instagram, é @sandypsicóloga. Então tô lá, tô acessível, se quiserem me procurar eu tô lá, mas não sou postadeira. Tranquilo. Pra entrar em contato contigo, dá pra mandar direct? Como é que faz? Dá pra mandar direct, acho que lá tá o link também do meu telefone, se precisar entrar em contato. Vou adorar, tá disponível. Bem. Muito Perfeito. Obrigada, eu amei. Também Obrigada pelo convite, adorei o papo. Seja muito bem-vinda quantas vezes quiser pra gente conversar um pouco mais e compartilhar também com quem tá nos assistindo sobre a TFC, sobre a tua trajetória profissional e tudo que tem direito, né? Adorei. Então, amei, muito obrigada. Eu agradeço. Um abraço. Tchau.